Vamos lá, o erro 1 é só porque aqui era uma vírgula. Aqui, ó, nesse erro 1 era uma vírgula. Na série espanhola, vírgula, e aí continua. No erro 2 é porque faltou a tese, porque vê só, a introdução, que esse primeiro parágrafo aqui, isso é a introdução. Introdução. Esse segundo parágrafo, é o D1. O terceiro parágrafo é o D2. O que é D1 e D2? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. No D1, tu vai colocar a causa 1. No D2, tu vai colocar a causa 2. E aí as consequências de ambos. E aqui tem a conclusão, que é o último parágrafo. Conclusão do último parágrafo. Nessa introdução, se começa com um repertório. Ok, tu colocou aqui a série como repertório. Liga, depois no segundo período, liga essa introdução ao tema. Tu vai introduzir as pessoas, né? Sério, tu fez certinho aqui. Só que faltou no período 3, que é justamente esse erro 2, tu colocar a tua tese. Aqui, ó, faltou a tese. Faltou a tese. O que é a tese? São as duas causas do problema. A causa 1 e a causa 2. Essas causas, a 1 e a 2, tu vai colocar aqui, nesse espacinho aqui. Isso aqui que tu colocou, esses como doenças, isso aqui é consequência. Consequência, lembra sempre, tá aqui, ó. A consequência a gente bota nos respectivos desenvolvimentos. Não vai colocar no lugar da tese. Deixa eu apagar aqui. A tese são as duas causas do problema. Qual é o problema? O problema sempre é o tema, sempre. E lembra sempre, quando tiver efeitos aqui, é porque ele quer as consequências. Efeitos. Quando o tema trazer efeitos, ele está dizendo que ele quer consequências. Consequências do tabagismo na saúde e no bem-estar dos brasileiros. Colocou aqui a tese, a gente vai pro D1. E aqui, quais são os erros que tem no D1? Deixa eu só colocar em outra cor pra tu ver melhor. Aqui em azulzinho. O erro 3 é porque faltou um conectivo aqui. Lembra sempre. Sempre que for começar alguma coisa, coloca conectivo. Só não vai ter conectivo aqui. Aqui, no começo da introdução, não vai ter conectivo. Mas lembra, tu colocou conectivo aqui. Colocou conectivo aqui, aqui. Lembra sempre que quando for começar alguma coisa, vai botar conectivo. Ou seja, começou, conectivo, vírgula e continua. As mesmas coisas quando tiver um ponto. Sempre quando tiver um ponto, vai ter um conectivo depois, vírgula e continua o trecho. Para que serve o conectivo? O conectivo ele vai ligar o trecho anterior ao trecho que tu vai começar. Então aqui, ó, faltou alguma coisa para ligar esse trecho com esse trecho. No erro 4, é porque tu bota aqui, ó, uma pesquisa feita. Aqui, nesse negócio aqui. Uma pesquisa feita. Tá, mas que pesquisa é essa? A mesma coisa tu colocou aqui, no D2. Uma criadora de conteúdo. Que criadora? Tu tem que falar qual é a criadora, tu tem que falar qual é a pesquisa, tu tem que botar lá o dado que vai ser o teu argumento de autoridade. Vai ser aquele negócio que tu bota uma opinião e diz, tá aqui, tá comprovado, fulano disse. Entende? É como se tu saísse com a notícia, por exemplo, que... que, por exemplo, um sapato mudou de cor. E aí, fulano, que é uma autoridade, não autoridade, eu tô dizendo de político e tal, mas uma autoridade que, como um filósofo ou alguém assim,
E aí, esse fulano disse que o sapato mudou de cor por causa de tal coisa. E aí, esse fulano, ele vai ser um argumento de autoridade para reforçar o teu argumento que o sapato mudou de cor. Por exemplo, aqui no 5, é porque tu botou aqui no passado. Tenta botar no presente sempre. Por exemplo, tira se foi mostrado e coloca mostra que. Mostra que. E aí, a pesquisa aqui, né? 30%, não sei o que. Esse daqui, cânceres, eu acho que foi erro de digitação. Aqui, como esse dissolve, pode ter sido erro de digitação. O estômago é porque o acento é aqui, ó. Esse é o erro 6. O acento é no O, no primeiro O. No erro 8, que tá aqui, é porque tu botou aqui, ó. Um século tão carregado pela aparência, anos depois acaba com essa mesma aparência. Ficou um trecho solto no texto. Ficou tipo, ele não tá conectando com nenhuma das partes. Tu falou de aparência, por exemplo, aqui no início. Aqui, estética, boa imagem e... enfim, tinha aparência aqui em outro lugar. Enfim, só tô achando essa. Aqui em estética e boa imagem e colocou aqui aparência. Só que no D1, tu tem que falar da causa 2. No D2, desculpa, tu tem que falar da causa 2. E como tu não botou tese, então esse trecho aqui, ele ficou totalmente solto no texto. É como se tu só falou por falar. Isso só ficou como um trecho solto. Enfim. Nesse erro 10 daqui, tanto o erro 10 quanto o erro 7 é a mesma coisa. Porque o D1, ele tem a mesma estrutura do D2. Como assim? Primeiro, sempre vai começar com conectivo. Sempre. Depois vírgula e aí tu vai fazer a introdução. Como assim a introdução? Se a introdução é o primeiro parágrafo? Calma aí. Essa introdução do parágrafo, não do texto, é porque tu vai falar, por exemplo, no D1 tu vai falar da causa 1. Tu precisa introduzir o leitor à causa 1. Entende? E aí depois dessa introdução tu vai colocar um ponto conectivo de novo. Por que o conectivo aqui? E vírgula, porque tu vai conectar esse trecho ao que vai ser falado aqui. E aqui tu coloca ou o teu argumento ou o repertório, o argumento de autoridade. Depois disso, conectivo novamente. Esse daqui exclusivamente é o conectivo de conclusão, porque depois desse conectivo tu vai fazer a finalização do parágrafo. E um ponto aqui. Opa, um ponto. Por que esse conectivo tem que ser de conclusão? Porque, deixa eu ver se tu fez aqui. Não fez. Porque esse conectivo tem que ser de conclusão, porque ele vai fazer uma conclusão da ideia. Que ideia que tu falou aqui no argumento. E aí vai fechar esse parágrafo com a finalização. Essa é a estrutura do D1 e do D2. A estrutura é igual. Igual. Já que na conclusão, o que é que foi que fez aqui? Primeiro, esse E aqui é maiúsculo. O estado sempre vai ser maiúsculo. Depois, esse erro 11 daqui é porque a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, a Anvisa, ela meio que vai pegar as coisas da OMS. Não tem mais ou menos como fazer, tipo, a OMS junto com a Anvisa, porque a Anvisa é um órgão daqui do Brasil. Todos os países têm os seus órgãos de saúde, e a Anvisa é daqui do Brasil. Então, se fosse fazer isso aqui, eu faria assim: o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, enfim, todos os órgãos de saúde, e criar alguma coisa, no caso, vai ser ação. Isso aqui é o responsável.
Quais são as 5 coisas da conclusão? Responsável, ação, meio, modo. Eu gosto de falar que eu gosto de tirar esse modo e botar meio, porque eu boto sempre esse conectivo aqui por meio, que pra mim é o que tem mais lógica dentro das lógicas na minha cabeça. Enfim, aqui, e tem a finalização, finalidade, desculpa. Eita. Finalidade. E desses 4 aqui, tu vai ter que fazer um detalhamento de algum desses. Eita, tá faltando aqui, ó. Detalhamento. Agora, de algum desses 4 anteriores. Geralmente eu falo para fazer que fica mais fácil para fazer o do responsável. Por exemplo, vou citar o Ministério da Saúde, e aí coloco o órgão responsável pelas políticas públicas de saúde do país. Isso já é um detalhamento, entende? Outra coisa, esse foi o erro 12. Campanhas, elas não são ações. Campanhas são meios. Por exemplo, criar políticas públicas que visem o bem-estar da população por meio de campanhas. Campanhas, palestras, enfim, sempre vão ser meios e não ações de fazer algo. Porque para criar campanhas tem que ter alguma ação feita antes. Então, campanhas são meios. Aqui faltou uma crase, pode ser esse do erro de digitação também. E o 13 foi porque faltou, olha, tu bota aqui responsável, tu bota aqui ação. Isso aqui podia ser um detalhamento, dependendo. E aqui podia ser uma finalidade. Combater o impasse. Cuidado para não colocar esse impasse aqui de meio oculto. E lembra que tu já botou o impasse aqui ó, em cima. Tenta botar empecilho, problema, algum sinônimo de impasse, para não repetir impasse. Faltou justamente esse aqui, ó, esse detalhamento na tua conclusão. Verifica esses errinhos aí. Tem também uma dica que eu sempre dou, que é ver a estrutura dos textos das redações nota 1000, que tem em um e-book gratuito disponibilizado pelo Lucas Felp. E tu pode ver todas as redações nota 1000 desse ano ainda não, né? Do ano passado e dos outros anos retrasados do Enem. E aí tu pegar uma boa base de estrutura de redação. E é isso. O vídeo ficou meio longo, mas foi para te explicar todas essas coisas. Bye, bye.